Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nini do Estante da Nini e eu voltei para concluir mais uma etapa do Desafio 2013, dessa vez para falar sobre a adaptação de Um Porto Seguro do Nicholas Sparks. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre o livro Um Porto Seguro, eu vou deixar o link dele em algum lugar aqui da tela, e nele eu explico os aspectos principais do enredo da história. Como pra mim, na minha opinião, o filme foi bem fiel, eu não vou retomar tudo isso aqui. Até porque já faz um tempão que o filme foi lançado, se não me engano foi em março, e só agora em julho eu tô colocando essa etapa do desafio em dia. Então eu vou comentar sobre os principais aspectos, os que eu achei mais interessantes do filme, e aí a gente conversa sobre ele nos comentários. Para mim, a grande diferença no quesito construção e cenas escolhidas entre o livro e o filme é que no filme eles modificaram um pouco, não foi muito, foi um pouco, a cena clímax da história. Confesso para vocês que eu gostei mais da cena do filme, porque no livro a personagem principal ela saía dessa situação como uma heroína. Como os livros do Nicholas Sparks eles têm um toque muito realista de histórias que poderiam acontecer. Que bom, telefone tocando, já volto. Então, era minha agenda no telefone, mas voltando à ideia central do vídeo. Os livros do Nicholas Sparks, eles têm muito esse toque de história realista, né? Uma história que poderia acontecer com qualquer um de nós. Então, no livro, essa cena, ela seria muito improvável de ter um final bom, como ela teve, diante da situação. Então, no filme eles amenizaram, eles dividiram um pouco os personagens. Se você ainda não assistiu o filme, mas leu o livro, você deve ter uma ideia do que né, de quais personagens foram divididos em situações diferentes, mas os principais elementos da cena original do livro estão no filme. Então, mesmo que ela não tenha sido reproduzida de forma fiel, eu gostei da cena e gostei mais no filme justamente por eles terem equilibrado melhor o número de personagens na cena e as situações que aconteceram nela. Outros aspectos que eu acho interessante citar. No livro, o vilão da história, o leitor, né? Começa a acompanhar a visão dele de verdade, o ponto de vista dele da história mais ou menos a partir da metade do livro. E o Nicholas Sparks ele faz um certo suspense sobre o passado da personagem principal, embora o leitor consiga, pelo que ele vai dando de pistas, imaginar o que aconteceu com ela antes da mudança. No filme, esse personagem ele já é apresentado na cena inicial, mas apresentado no sentido de que ele aparece, mas a gente não sabe. Quer dizer, quem lê o livro vai saber quem ele é, mas pro telespectador ele vai ter uma ideia de quem ele possa ser, mas não vai ficar claro até o momento em que a gente vai conhecendo mais pelo filme a história da protagonista. Tem um detalhe também que eu achei muito importante, é que o meu medo na adaptação era de que o relacionamento entre o casal protagonista ficasse instantâneo demais. Mas o diretor conseguiu, o diretor e os roteiristas, enfim, os produtores conseguiram passar a ideia de tempo, de dias passando, de forma que não ficasse aquele romance instantâneo, porque não é isso que acontece no filme. Então eles no livro, e eles conseguiram trazer isso bem pro filme, né? Equilibrar bem isso pro filme, como começa a aproximação entre o casal. Eu senti falta de ficar um pouco mais claro no filme que a personagem principal, a Kate, ela quando se muda, quando ela chega nessa cidadezinha, ela não se aproxima muito dos moradores, então ela fala com quem ela precisa falar para conseguir um emprego, para conseguir uma casa, mas ela não tem tanto essa aproximação. Eu acho que faltou explicar isso um pouco melhor no filme, embora em algumas cenas dê para entender essa reação dela, no livro ela se afasta um pouco mais por mais tempo, e no filme isso ficou meio que subentendido. Então acho que esse detalhe, que é um detalhe importante da história, eles poderiam ter explicado de uma forma um pouquinho mais clara. Sobre uma personagem, eu comentei isso, se não me engano, eu comentei isso no vídeo do livro, que eu já falei, vou deixar o link aqui, vou deixar o link de novo aqui para você assistir. Tem uma personagem muito misteriosa no livro, que ela foi retratada de uma forma muito legal no filme. Eu confesso que no livro eu não gostei muito da inserção dessa personagem.
principalmente depois que no final ele revela quem de fato ela é. Pra mim, no livro, ela destoou um pouco da história no geral, porque esse livro do Nicholas Sparks, dos que eu li, e eu já li uns 5 ou 6 livros dele, ele foi mais diferente, porque ele tem essa carga de mistério e até um pouquinho de ação da metade pro final, muito maior que o drama e o romance. Então são 4 elementos equilibrados dentro de um livro, coisa que eu não vi nos outros, né, nos outros livros que eu li dele, que onde o drama e o romance eram um pouquinho mais predominantes, Então aqui ele introduz esses 4 elementos. E no livro eu não achei que combinou essa personagem, principalmente depois que ele revela quem ela é e por que ela estava na história. Depois que eu assisti o filme, eu comecei a entender um pouquinho melhor visualmente, vendo a participação dessa personagem no desenrolar da história da Kate, eu achei mais de acordo. Então eu comecei a ver essa personagem de outra forma depois que eu assisti o filme, de uma forma que eu não tinha visto ela no livro. Mais uma vez, se você leu alguns livros do Nicholas Sparks e não gostou da forma como ele escreve, dê uma chance para Um Porto Seguro, porque a estrutura desse livro é um pouco diferente. Falando do filme agora, eu achei o filme uma boa adaptação. As adaptações mesmo de livros como o do Nicholas Sparks, que teoricamente seria fácil reproduzir de forma fiel, nunca vão ser fiéis. Sempre vão ter adaptações, momentos em que eles vão alterar determinadas cenas ou determinadas falas, ou a situação, a composição dos personagens na cena. Sempre vai existir isso na adaptação do enredo original do livro para o roteiro do filme. Então, dentro desses aspectos, eu achei uma boa adaptação. Eu acho que você que leu o livro e ainda não assistiu, vale a pena você assistir para fazer essa relação e para você perceber também que os elementos principais da história estão ali. E para você que não leu o livro e não tem tanto esse interesse em ler o livro do Nicholas Sparks, mas gosta das adaptações dos livros dele, vale muito a pena assistir. Então, eu comecei, quando eu coloquei o filme para rodar, eu tinha certeza que eu ia chegar no final odiando a adaptação, e foi justamente o contrário. Eu achei bem fiel, eu acho que manteve os elementos principais do livro, conseguiu manter o tempo também, a história de uma forma temporal bem interessante no filme, e eu indico pra vocês. É isso, se você assistiu, comenta, deixa aí nos comentários o que você achou, se você teve as mesmas impressões que eu, se você leu e assistiu também. E é isso, se você gostou, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, como sempre eu peço, sigam o Estante da Nini lá nas redes sociais, facebook.com/estantedanini e @estantedanini no Twitter. E vale lembrar, finalmente, problemas de domínio resolvido, agora é www.estantedanini.com.br, e o blog também está de layout novo, eu tô falando disso o tempo inteiro nas redes sociais, então se você ainda não viu o layout novo, visita lá o blog para conferir. É isso, e agora eu vou gravar o vídeo sobre o filme de 16 Luas, então beijo e até daqui a pouco.